Campina Grande, quinta-feira, 16 de maio. Hoje comemora-se o Dia do Gari. E nós sabemos que esse trabalho que eles realizam, que eles exercem, limpando as nossas ruas, coletando o lixo das nossas casas, deve ser reconhecido como um trabalho de muita valia, de muita importância, porque eles estão trabalhando para o nosso bem-estar, para que nós tenhamos um habitat limpo, saudável, sadio, higienizado. E eu quero dar um conselho para você que muitas vezes está na rua, joga algum objeto fora e quando chove, a água leva para os bueiros e traz entupimento e contribuem para que nós tenhamos alagamentos, haja também falta de limpeza por nós não contribuirmos com o trabalho que esses garis realizam. E muitas vezes tem pessoas que jogam lixos, os seus lixos em terrenos baldios, e ali vai juntar barata, ratos, enfim, fazemos um grande mal, traz prejuízo para a nossa saúde. Então, nesse dia do gari, eu quero deixar esta recomendação. Evite trazer maiores dificuldades para aqueles que estão higienizando as nossas ruas e as nossas casas, no sentido de você não colocar lixo em terrenos baldios. Coloca lá na porta da sua casa e o caminhão de lixo vai coletar o lixo. Esse é o conselho que eu dou para você: cooperar, colaborar, contribuir e considerar o trabalho honroso que esses servidores públicos prestam à nossa comunidade. Quero deixá-los com a psicóloga Taywane. E o Senhor nos dá essa oportunidade de diariamente a gente estar se fortalecendo. Mas a gente precisa se submeter à vontade dEle e se permitir experimentar isso de forma que você tenha a sensibilidade de entender o que é que o Senhor está querendo ensinar com aquela aprovação que está chegando até você. Ao invés de a gente ficar murmurando, reclamando e dizendo: Senhor, passa de mim, né? A gente possa aproveitar esses momentos. Outra coisa, a gente precisa entender que nem sempre felicidade é ausência de tristeza. Felicidade é muito mais a forma com que você lida as coisas do que um estado de felicidade ou de tristeza. Compreende, minhas irmãs? Porque tem coisas, tem uma canção que fala, né? Mas tem coisas... A canção diz assim, deixa eu ver se eu consigo cantar. Mas tem coisas na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido num choro contido, na falta de ar ou deixa. Tem poemas naqueles dias cinzas. Você consegue tirar. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, o que é que você aprendeu com os momentos difíceis que você passou, você consegue listar para mim. Mas se eu falar assim, o que é que você aprendeu com os momentos de felicidade, que você estava lá, né, curtindo numa festa, no aniversário, numa ceia de Natal, talvez não tenha tanto aprendizado. Não estou dizendo que não é bom, não. É ótimo, é maravilhoso. A gente precisa dessa sensação de prazer. Mas os momentos difíceis, eles são, sim, muito mais pedagógicos. Tem até um hino que mamãe cantava quando a gente era pequena. Ela canta às vezes lá na igreja. Sei que as irmãs conhecem, que diz assim, ó: vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. A gente precisa estar em paz com a gente mesmo, para que quando vem as sombras escuras, a gente consiga ver esse arco-íris. E lá em Provérbios 3, de 5 a 8, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência.
Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso só será um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, a gente precisa pensar no Senhor para que, quando vem aqueles comportamentos reflexos a gente conversou aqui, a gente não haja segundo a nossa sabedoria, mas segundo aquilo que o Senhor queria que nós façamos ou a forma como Ele queria que nós esboçássemos a nossa reação. E depois que a gente preparou o solo, que somos nós, estamos com o solo preparado, não estamos, irmãs? Amém? Amém. Já preparamos o nosso solo para cuidar das nossas emoções, cultivar nossas emoções. Então agora chegou a hora da gente plantar. Depois que a gente prepara o solo, é o momento que a gente vai plantar. E esse plantio, ele não pode ser de qualquer forma. Esse plantio, ele precisa ser feito com amor. Não tem outra forma da gente plantar se não for com amor. E aí, se as irmãs puderem abrir em 1 João 4, de 7 a 8... diz o seguinte: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Como é que a gente pode dizer que está plantando com amor, que estamos em Deus? Como é que a gente pode, né? Se nós estamos em Deus, nós não podemos plantar se não for por meio do amor, né? E ele fala que amem uns aos outros. Esse plantio com amor, ele envolve muitas pessoas. O termo uns aos outros, ele está na Bíblia mais de 50 vezes. Eu só acho que Deus queria dizer alguma coisa com isso. Se tem na Bíblia mais de 50 vezes, e quando tem na Bíblia mais de 50 vezes, normalmente utiliza algum verbo antes, amai, consolai, mas ele também diz exortai, aconselhando, admoestando uns aos outros, né? Porque a gente precisa plantar com amor. E primeiramente a gente precisa se amar, levando em consideração aquele cuidado com o solo que somos nós. Nós precisamos ter esse autocuidado conosco mesmo. Amar o nosso processo. Amar a sua história. Por onde você passou para que hoje você estivesse aqui, né? As coisas que você teve que enfrentar, você conseguir valorizar e validar isso, para que você não fique se comparando com outras pessoas. Mas fulano, não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade. A gente não tem como dizer, mas fulano, tu tá triste só por causa disso. Não. A gente precisa acolher o outro com amor, né? Acolher esse outro que tanto precisa da gente. A gente precisa amar as pessoas. Gente, a gente não tem como viver sozinho. Lá no Éden, desde o Éden, a gente entendeu a mensagem. Não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom que a gente fique sozinho. A gente precisa dos outros. A gente precisa uns aos outros. E quando a gente precisa de uns aos outros, não é só para a gente ficar ali no bem bom, não. Esses uns aos outros, às vezes, ele vai puxar a tua orelha. E a gente precisa ter sabedoria até para entender esses puxões de orelhas, né? Para que a gente tenha relacionamentos saudáveis e esse apoio, ele desenvolva na gente uma felicidade. E muitas vezes, nesse plantio, a gente precisa usar um adubo muito importante, que é o adubo do perdão. E às vezes a gente passa a vida desenvolvendo alguns sofrimentos justamente porque a gente não consegue liberar perdão para outras pessoas. E quando a gente libera perdão, quem se beneficia com isso é muito mais você do que o outro, porque a gente se livra de um peso, porque
acumular mágoas, isso só faz mal para a gente, né? E um perdão que é muito importante que a gente libere é o auto perdão. Às vezes a gente fica se cobrando, a gente fica se culpando por coisas que a gente fez, falou, por decisões que a gente tomou no momento que a gente não tinha o conhecimento ou a instrução que a gente tem agora. Mas a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Minha irmã, você já confessou, o Senhor já perdoou. E o que é que você está fazendo carregando esse peso? Esse peso não é mais seu. Ele foi carregado lá na cruz. Entenda que o auto perdão, ele precisa ser exercitado todos os dias na nossa vida. E se tem uma coisa que consegue impactar a vida das pessoas, é a forma como você cuida delas. É o amor com quem você coloca na sua ação. Às vezes a gente acha que quando faz alguma coisa de qualquer jeito, as pessoas não percebem. Percebem sim. Percebem muito. Mas quando a gente faz com amor, seja uma simples coisa, aquilo ganha uma dimensão que vocês não têm ideia. Como as pessoas se sentem acolhidas e amadas, né? E como essa sensação de liberar o quê? Ocitocina, dopamina, né? Serotonina é importante. Então, nós precisamos plantar com amor. E depois que a gente plantou, a gente cuidou, cultivando as nossas emoções, a gente cuidou do nosso solo. Digamos que vocês colocaram em prática tudo aquilo que a gente viu. A gente plantou, utilizando esses aspectos que a gente coloca aqui. E agora que a gente plantou, o que é que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que servir. Nós precisamos agora cuidar daquilo que eu plantei. Eu preciso a cada dia estar cuidando de como eu planto essas sementes. E nesse plantio, a gente precisa estar oferecendo o nosso melhor. Mas o meu melhor vai ser o melhor de Lourdes que está lá atrás? Não. É o meu melhor. E acredite, o Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe de todas as nossas limitações. Ele sabe, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós precisamos, aquilo que nós não conseguimos. Então, ofereça o seu melhor. Lembrando da questão do auto-perdão, para que você não fique, mas fulana consegue trabalhar, estudar, tomar conta de casa, de menino, de marido, e ainda tem 4 cargos na igreja, ainda faz um monte de coisa. Minha irmã, o seu melhor. Vai ter dia que o seu melhor vai ser vir só para a igreja e sentar no banco. Vai ter dia que você vai trabalhar. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo. Então, ofereça sempre o seu melhor, tendo em mente essas circunstâncias que envolvem esse melhor. E outra coisa, quando a gente está convivendo, e a gente precisa desse serviço também uns aos outros, a gente também precisa entender as nossas limitações e saber quando oferecer ajuda e saber quando pedir ajuda. E muitas vezes nós somos orgulhosas demais, achando que é sinônimo de fracasso ou fraqueza dizer para a irmã ou falar para alguém que, olha, isso aqui eu não dou conta. Estou passando por isso aqui e eu preciso de uma orientação. Mas às vezes a gente, como eu já falei, das feridas antigas, a gente foi levado a querer resolver as coisas sozinha, porque em algum momento, às vezes na vida da gente, a gente quis resolver alguma coisa, pediu ajuda, alguém te vira. E aí você internaliza isso e leva para a sua vida adulta, achando que você tem que ser a Mulher Maravilha. Nós só somos perfeitas porque nossa vida está alicerçada naquele que é perfeito. E essa perfeição é a busca diária, né? Então, dentro desse serviço, a gente também precisa aprender a dizer sim
e a dizer não. Porque muitas vezes a gente quer ser aquela pessoa, a gente também às vezes quer entender errado, para eu poder ser aceita por fulano, por ciclano, para poder gostar de mim, eu tenho que me mostrar disponível o tempo todo, dizer sim. Só que quando eu digo sim o tempo todo para outras pessoas, sabe para que eu estou dizendo não? Para mim mesma. Eu estou me tornando disponível demais para os outros, e às vezes eu estou negligenciando o meu filho que está em casa precisando de mim, precisando de um colo, de uma escuta, de um acolhimento, de um abraço. Às vezes eu chego na igreja abraçando todo mundo, brincando, conversando com todo mundo, mas em casa eu não estou conversando com aqueles que convivem comigo. Eu não estou dispensando tempo de qualidade, não estou dando o meu melhor com aquele que é o nosso primeiro campo missionário, que é a nossa família. Então lá em Mateus 23:11 fala: entre vocês, o mais importante é aquele que serve aos outros. Se a gente quer ter essa importância, a gente precisa servir. Até Jesus, né? Jesus, ele mostrou a importância disso. Ele foi servir. Ele foi o maior dos servos que a gente pode ter como exemplo. E aí a gente já cultivando as nossas emoções. Lembra que eu falei? Nós vamos fazer isso em 4 etapas. A gente já cuidou do solo. A gente plantou, entendeu como é que é feito esse plantio. A gente entendeu que a gente precisa servir, né? E entendendo também que muitas vezes a gente faz interpretações erradas de alguns trechos da Bíblia. E enquanto mulheres, quando a gente fala assim, aprender a dizer sim, aprender a dizer não, é também aprender a dizer não a comportamentos abusivos. E aqui eu trago um alerta para as irmãs. Infelizmente, temos muitas irmãs, né, que estão passando por esse tipo de comportamento em casa. E às vezes a violência, ela não é só física não, gente. A violência, ela é moral, ela é psicológica, ela é patrimonial. Imagine você conviver com uma pessoa que não te valoriza, que te despreza, que te humilha, mas quando sai lá fora está todo mundo rindo, está tudo às mil maravilhas. Isso também é violência. E o Senhor não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. E às vezes a gente fica fazendo interpretação errada, dizendo, só quando eu só posso me desvencilhar disso, porque isso é para o resto da vida. Não, minhas irmãs, o Senhor não chamou. Às vezes, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Às vezes, não foi Deus que uniu. E a gente precisa colocar os nossos joelhos no chão para entender que, às vezes, um não é necessário. Não só relacionamentos marido e mulher, mas eu também falo de relacionamentos tóxicos entre familiares, entre amigos, né? Aquele exemplo que eu falei para as irmãs aqui, conviver com gente que o tempo todo está botando gosto ruim nas coisas, né? Que nada está bom, né? A gente não pode, a gente precisa se policiar com relação a isso. Mas aí a gente já serviu. E agora, o que a gente tem que fazer? Depois que a gente serviu, depois que a gente cuidou do solo, depois que a gente plantou, depois que a gente serviu, agora a gente tem que descansar. Sabe por que às vezes a gente tem que descansar? E descansar no Senhor. Porque o Senhor, aquilo que nós temos e precisamos fazer, que é a nossa parte, nós seremos cobradas por isso. Mas tem coisa que a gente precisa colocar. Aliás, todas as coisas a gente precisa colocar nas mãos do Senhor. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E quando as coisas não saem do jeito como a gente quer ou como a gente quer, a gente às vezes fala, mas Deus escreve certo por linhas tortas. De jeito nenhum. Ele escreve certo por linhas certas, né? Porque aquilo que Ele está fazendo, Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está te ensinando, Ele está fazendo com que você aprenda coisas que, se não fosse
naquele momento de adversidade, você não aprenderia. Inclusive a resiliência, né, que é a gente tentar manter um estado de equilíbrio, que muitas vezes a gente fala, fulano é tão resiliente, mas essa resiliência, ela só é forjada no terreno da adversidade. Então, se fulano é resiliente, é porque fulano passou por muita coisa que não foi tão bacana aí, né? Só que às vezes, nesse descanso, que a gente precisa descansar no Senhor, naquele que tem o mundo na palma de suas mãos, que a irmã cantou aqui, aquele que chama as estrelas pelo nome. Você acha que alguém chama as estrelas pelo nome, que tem o mundo na palma de suas mãos? Você acha que ele não conhece você? Que não sabe das tuas necessidades? Claro que ele sabe. Mas aí, eu me lembro da história de Marta e Maria, né? Maria escolheu o quê? Ir para os pés do Senhor e escutar o que ele tinha a dizer. Mas Marta, ela ficava, tem tanta coisa para fazer, mulher, e tu aí, sem fazer nada. Tem horas que a gente precisa somente se colocar nos pés do Senhor, entendendo que isso é necessário também para a manutenção da nossa saúde mental, a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual. E a gente precisa se colocar nos pés do Senhor, né? Lá em Lucas 10, vamos abrir, Lucas 10, 40 a 42. E nós já estamos terminando, tá bom? Estamos chegando ao fim. Lucas 10, de 40 a 42 diz assim: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar delas. Amadas, o tempo que nós passamos e despensamos e gastamos buscando a intimidade com o Senhor, esse tempo ninguém vai tomar. Esse tempo é seu. E esse crescimento é seu. Mas você só terá se você se colocar aos pés do Senhor. E muitas vezes esse descansar, a gente fica tão aperreada quanto Marta, que a gente deixa de contemplar as belezas e as coisas do cotidiano. Às vezes a gente está tão aperreada com as coisas que a gente deixa de contemplar um filho que está ali com saúde, né? Uma criança que sorri, um passarinho, um vento que entra aqui de forma maravilhosa enquanto a gente está com calor, né? A gente perde essa noção de contemplar tantas coisas boas que nos cercam. E nesse descansar, a gente também precisa aprender a ter tempo livre para a gente, para fazer as coisas que a gente, os nossos hobbies, as coisas que a gente tem afinidade, né? A gente fica só ali presa naquela vida cotidiana, às vezes engessada, de fazer todo dia a mesma coisa. E às vezes a gente, não, hoje sair mais cedo, vou tomar um sorvete com os meninos, para ver se a gente desopila um pouco. Às vezes a gente acha que gastar tempo com essas coisas, a gente acha que isso é perca de tempo. Eu utilizar meu tempo precioso para fazer, às vezes a gente acha que perca de tempo, e não é. É tempo de crescimento, é tempo de preparo. Então desenvolva hobbies, porque não importa o quanto a gente se esforce para fazer as coisas, aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. E a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer como Maria, se importar com o que de fato é necessário, para que quando venham as provações, né, a gente esteja com o nosso solo ali bem adubado, bem preparado, para que esse plantio ele seja feito de maneira proposital para o nosso crescimento, para que a gente esteja todo momento de costas para o escuro e de frente para a luz, assim como o girassol, que é uma plantinha. Acredito que você foi profundamente abençoado e enriquecido através desta palestra.
Amanhã você ouvirá uma outra mensagem ministrada por uma missionária que também participou do encontro de mulheres. Nesses instantes finais, eu gostaria de fazer uma oração por você que está conosco. Pai, abençoe a cada telespectador, a cada internauta, que nós possamos ter a continuidade de um dia e um resto de semana sob a tua proteção e sob os teus cuidados. Essa é a nossa oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for na morte